Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sem Notícias. Confira os destaques de hoje. Linhares é tida como a cidade mais violenta do norte do estado. Força Tática apreende armas, drogas e leva 6 suspeitos para a cadeia. Procon de Linhares esclarece dúvidas sobre o recolhimento de galões de água. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Tem também os esportes com Altemar Félix. Essas e outras informações, agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. E durante uma ação policial no bairro Nova Esperança, a Força Tática da Polícia Militar apreendeu 2 menores e mais 4 jovens. Com eles, diversas drogas, munições e armas foram apreendidas. A Polícia Militar informou que chegou aos infratores e também aos produtos furtados por meio de denúncia anônima da comunidade. O policial Aurélio, que acompanhou a ação, explica os detalhes da ação policial. Denúncia anônima do tráfico de drogas na região do Nova Esperança, e aí as guarnições de Força Tática tocaram até o local. Logo em frente à residência, nós encontramos os indivíduos, foi efetuada a abordagem e logo com algum deles foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente. Na residência foram encontrados mais outros indivíduos e dentro da residência foi encontrado também mais drogas, 3 relepas, uma grande quantidade de munição, tanto calibre 36, 32, munição de 12 e 44. Isso, foram encaminhados aqui para a 16ª Delegacia Regional de Linhares e serão apresentados aí ao delegado plantonista. Grande parte já existem alguns registros criminais aí, passagens pela polícia. Existem já alguns que foram detidos com veículo com restrição de furto e roubo, e existem também outros que já também têm passagem pelo tráfico de entorpecentes. E lembrando que a participação da comunidade é fundamental. O Disque Denúncia é o 181. E continuando no assunto segurança pública, a cidade de Linhares foi classificada como a cidade mais violenta do norte do estado e uma das 10 mais violentas do Brasil. O ano de 2019 traz um grande desafio para as autoridades em segurança no município de Linhares. Uma redução no número de homicídios está sendo esperada depois da constatação que coloca a cidade de Linhares como a mais violenta do norte do estado e a 5ª mais violenta do Espírito Santo. O governo do estado fechou números do ano passado, revelando que 70 pessoas foram assassinadas ao longo de 2018 na região. Mesmo com uma constatada redução nos homicídios em relação ao ano anterior, principalmente por causa do movimento da Polícia Militar de 2017, o número apresentado é considerado muito alto. Linhares só perde para municípios da Grande Vitória, como Vila Velha, Cariacica e Vitória. Na capital, por exemplo, foram registradas 78 mortes no ano passado. Na cidade da Serra, foram registradas 187. Em Cariacica, 161 homicídios. Vila Velha teve 160 mortes violentas. Só que esses municípios já ultrapassaram 300 mil habitantes. A população de Linhares é de pouco mais de 170 mil pessoas. A Serra chegou à marca de 507 mil habitantes. Vila Velha tem 486 mil. Seguida por Vitória, 358 mil. E Cariacica, com 348 mil habitantes. Linhares também figura em outra lista negra da violência, desta vez no cenário nacional. De acordo com 2 trabalhos coordenados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cidade também aparece entre as 10 mais violentas para os jovens viverem. O risco de vulnerabilidade é considerado alto para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Os 2 trabalhos revelam que as populações entre 12 até 29 anos que vivem em Linhares estão numa situação de risco iminente de morte violenta.
O delegado de crimes contra a vida, André Costa, falou sobre as motivações principais de homicídios na região linharense. Boa parte dos homicídios, inclusive como citei sobre a motivação, está relacionado com o tráfico de drogas e acaba que não se apresenta como destaque, muito embora toda investigação tem suas circunstâncias especiais, suas circunstâncias que etiquetam aquela investigação como sendo única. Ocorre que quando aqueles crimes não estão relacionados com outras práticas delitivas, eles invariavelmente se destacam em relação ao cenário dos demais. Exemplo, o episódio envolvendo as vítimas crianças aqui em Linhares, que resultou na prisão do pastor Jorgeval. Da mesma forma, nós tivemos um homicídio recente que vitimou uma moça que foi encontrada morta no centro da cidade. Pessoas que não tinham nenhum envolvimento com práticas delitivas, que não guardavam uma relação de proximidade com a criminalidade, acabaram sendo vítimas desse crime, e a investigação, sempre nesses episódios, acaba criando um destaque em relação aos demais. E hoje é dia da coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos, o consultor Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, a primeira coluna do ano de 2019, começando o ano com bastante empolgação, entusiasmo, para que todos nós consigamos realizar as metas e objetivos que temos para este ano, que promete, porque temos um novo governo, um novo presidente, um novo ministério, uma equipe econômica competente, e eu digo para vocês o seguinte: o Brasil tem sido visto aqui nos Estados Unidos, bem como na comunidade financeira internacional, com muitos bons olhos. O Brasil entrou de novo na rota dos grandes fundos internacionais, americanos, europeus, chineses, enfim, grandes investidores institucionais têm visto o Brasil como um grande potencial destino dos seus investimentos. Isso com certeza vai fazer com que o fluxo de capitais migre para o Brasil, consequentemente poderemos ter um dólar um pouco mais baixo, menor, menos valorizado, e o real valorizado, e um incremento na atividade econômica do Brasil, gerando emprego e renda. Isso é o que a gente espera, que o governo faça o seu dever de casa, que a equipe econômica consiga implementar todas as ideias que são propostas e que a sociedade brasileira apoie para que a gente consiga, de fato, recuperar a economia brasileira de forma que todos os brasileiros sejam beneficiados. Essas são as dicas de hoje, Essas são o meu comentário com otimismo, para que a gente comece o ano aí com bastante entusiasmo, pensamento positivo, fé em Deus e muito trabalho para que as coisas deem certo para o Brasil. Como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, pelas informações. Confira agora como fica o tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira será de sol entre nuvens, sem chuva. Linhares com mínima de 22, máxima de 35 graus. Colatina mínima de 19, máxima de 32. São Mateus mínima de 21, máxima de 33 graus. Já a Vitória, mínima de 23, a máxima pode chegar a 34 graus. Veja a seguir: Procon de Linhares esclarece dúvidas sobre recolhimento de galões de água mineral. Já estamos de volta com o nosso Sim Notícias. E a dúvida de muitos consumidores está sendo sanada pelo Procon de Linhares. Segundo o órgão, distribuidoras de água mineral não podem negar a troca de galões que estão com a data de validade próxima ao vencimento. De acordo com o diretor do Procon de Linhares, Geraldo Rosa, caso aconteça o impedimento, o consumidor deve denunciar o fato ao Procon de Linhares pelo telefone 3372-2129, é o telefone do Procon de Linhares. Todos sabemos que a venda de produtos ilegais e contrabandeados causam prejuízos em grandes escalas. Diversos materiais são apreendidos pela Polícia Alfandegária no Porto de Vitória. Confira na matéria do repórter Vitor Zucolotti. Em 2018, a Receita Federal atingiu níveis recordes no combate ao contrabando, descaminho e pirataria. Segundo o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Fabrício Beto, até novembro foram apreendidos quase 3 bilhões de reais em mercadorias por todo o país.
Um aumento muito grande, em torno de 30% no volume das apreensões, nos traz um sinal de preocupação e, ao mesmo tempo, uma sinalização de que o trabalho tem sido efetivo, tem trazido resultados. Nós saímos de 2017 com apreensões da casa de 2 bilhões e 300 milhões de reais, para fechar um ano de 2018 ultrapassando 3 bilhões de reais. Entre as cargas apreendidas no Brasil, 30% são de cigarros. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 carretas com 400 mil maços, cerca de 2 milhões de reais em mercadoria. O motorista, que tentou furar o bloqueio da PRF, foi preso. O cigarro tem uma tributação elevada justamente em função da necessidade de haver uma contrapartida para financiar as ações de saúde que o Estado precisa prover para as pessoas que acabam sendo atingidas pelos males que o cigarro provoca. E esse cigarro, hoje, infelizmente, ele superou a marca dos 50%. Hoje, mais da metade do que é vendido, consumido no Brasil, é cigarro com introdução clandestina no país. Isso nos preocupa muito, porque a gente percebe os impactos que o serviço de saúde precisa atender a essas pessoas que consomem o cigarro. E, enfim, sem o dinheiro para financiar isso, cada dia vai ficar mais difícil, né? Segundo o delegado, o contrabando de mercadorias, inclusive de cigarros, deixa de gerar impostos que podem ser revertidos para melhorias dos serviços públicos. Esse valor ele nos indica uma ausência de recolhimento dos tributos dessas mercadorias que foram introduzidas clandestinamente no país e que certamente tem impacto no financiamento de atividades que o Estado precisa prestar, especialmente segurança, saúde, né? E, não menos importante, emprego, né? Porque esses produtos que entram acabam concorrendo de forma desleal com aqueles que são produzidos no Brasil e, infelizmente, não raras vezes, acabam inviabilizando a produção no país. Além da situação das mercadorias contrabandeadas, outra preocupação é com o tráfico de drogas. No ano passado, até o mês de novembro, 30 toneladas de cocaína foram apreendidas nos portos do país. Isso é uma coisa que nos preocupa porque isso financia todo um submundo de transferência de dinheiro ilícito, financia a compra de drogas, enfim, a corrupção. É algo que não só a Receita, mas todos os demais órgãos de segurança têm combatido para prover um pouco, ao menos, de tranquilidade para a sociedade. Sobre o Espírito Santo, em dados gerais, os números apresentados pela alfândega do Porto de Vitória apontam para a queda do contrabando. Nós temos uma realidade um tanto quanto estável em termos de apreensões. De 2017 para 2018 houve uma pequena diminuição, em grande parte em função de uma operação pontual que aconteceu em 2017, então elevou um pouquinho para cima de 24 milhões de reais de mercadoria apreendida aqui. Só que o Espírito Santo, a nossa unidade aqui, ela tem 2 grandes vieses. Há uma colaboração bastante grande, então nem tudo que passa por aqui é apreendido aqui. Então, às vezes, é interessante que essa apreensão não seja feita aqui para que a gente possa colher informações. Então, as informações, às vezes a apreensão acaba sendo feita em outro local, mas a partir de informação daqui. E tem um trabalho bastante interessante que tem sido feito em cima de compras pela internet. As compras de mercadorias por internet que não têm comprovação de origem da sua introdução, especialmente eletrônicos, há um monitoramento de remessas postais, de remessas por transportadoras e tem sido frequente a apreensão de mercadorias sem comprovação de importação regular. Confira agora como fechou o mercado do café de hoje. O Arábica tipo 6 está sendo comercializado a R$ 382. Arábica tipo 7, R$ 331. Já o Conilon tipo 7 está sendo comercializado a R$ 292 a saca. E quarta-feira é dia de luau elétrico no Pontal do Ipiranga. A banda Ponto de Ônibus vai participar do evento junto com o cantor Preto Pires. O luau começa às 8 da noite e terá ainda um microfone aberto, quando 3 pessoas poderão se apresentar ao lado de Preto Pires. E quem é fã da boa música e também do ciclismo, a organização preparou um pedal com destino ao balneário, saindo da Praça 22 de Agosto às 18 horas. A inscrição para o pedal é gratuita e aberto ao público em geral.
E agora vamos continuar falando de esportes. Altemar Félix é com você. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Taça Cidade de Linhares, é agora no verão 2019. Depois da rodada do último final de semana, restam só 4 equipes na disputa pelo título. São exatamente as equipes que vão disputar as semifinais da competição. Vamos conferir aí? A Taça Cidade de Linhares, neste dia 20, domingão, no campo do Brejo Grande, aqui no interior de Linhares. Jogos e horários 13, Cruzeiro do Araçá e Atlético Nova Esperança. Às 15 horas, Santa Cruz e Rio Pequeno. Pelo sistema de disputa, os jogos que terminarem empatados no tempo regulamentar vão ter os resultados definidos nos tiros livres diretos da marca do pênalti. É diferente do pênalti no decorrer da partida, em que se o goleiro rebater, quem está batendo pode complementar com um toque só. Nos tiros livres diretos da marca do pênalti, se o goleiro defender, tchau, tá bom? Você confere mais detalhes dessa competição no Sim Esportes, da Rádio Sim FM 106.1, 11h30 ao meio-dia. Todos os detalhes, segunda a sexta, para você, eu aguardo você. Vem emoções por aí. No próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva sobre a liberação do porte e da posse de arma de fogo. É um instante só, voltamos já. Já estamos de volta com o Sim Notícias. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a diferença de porte e de posse de arma. Esse é o tema de nossa entrevista de hoje. O repórter Rodrigo Schroeder conversou com um professor do assunto. Confira na matéria. Pablo, primeiro vamos diferenciar o que é o porte de arma, o que é a posse de arma e o que o governo vai editar. A posse de arma, ela garante com que o indivíduo, que tem aí a posse, estabelecida, que ele tenha na sua residência ou no trabalho, uma arma de fogo. E o porte, ele dá a autorização da pessoa transitar com a arma de fogo. Então essa é a diferença, entre a posse e o porte de arma de fogo. Como funciona hoje para quem quer ter uma arma em casa? Então essa pessoa ela tem que comprovar a efetiva necessidade, de ter essa arma, posse da arma de fogo. Além disso, ela, junto à Polícia Federal, deve comprovar aí a perícia, a capacidade de manusear essa arma de fogo. Então é necessário ela ter um treinamento também prévio, e também ela deve ter um laudo psicológico, atestando aí que é uma pessoa que pode ter a posse de arma de fogo. E também, além disso, ela deve comprovar o seu atestado de bons antecedentes criminais. Com o decreto do presidente, o que muda? Esses requisitos eles não são alterados, Os antecedentes criminais permanecem. Além disso, o laudo psicológico também continua e também a pessoa tem que demonstrar ali a perícia, a capacidade de manusear essa arma de fogo, O que é alterado aí com essa proposta do decreto em voga, é justamente a questão territorial, a característica da área onde está sendo solicitada essa arma de fogo. Então, são municípios que têm mais de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes e áreas rurais teriam, a priori, aí, uma maior facilidade no acesso e autorização da posse de arma de fogo. Seriam 10 homicídios por 100 mil habitantes? Isso, 10 homicídios por 100 mil habitantes, porque caracteriza, de acordo com o parâmetro da ONU, é um parâmetro tolerável aí considerado pela Organização das Nações Unidas. As cidades capixabas se enquadram? Quantas se enquadrariam nessa proposta? A maioria das cidades capixabas e a maioria dos municípios brasileiros apresentam taxas acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Por conta de que hoje a taxa de homicídios no Brasil
está aí numa ordem de mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Quando a gente detalha essa taxa pelos municípios, a gente tem um número acima, né, na maioria dos municípios. Aqui no estado, mais de 60 apresenta essa taxa acima de 70 homicídios, 10 homicídios por 100 mil habitantes. Como especialista, você acredita que armar a população é uma saída para diminuir a violência, para dar mais segurança para as pessoas? Com bases em pesquisas e evidências empíricas, no Brasil e no mundo, né, está comprovado que quanto maior o número de armas hoje em circulação na sociedade, né, tende a ser maior o número de crimes também na sociedade. Isso a gente tem vários estudos que demonstram isso, como por exemplo um estudo que é uma tese de doutorado, né, do professor Daniel Cerqueira do IPEA, que comprova isso, né, com base em evidências empíricas. E olhando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a gente vê aí a necessidade, primeiramente, da gente retirar as armas dos criminosos. Essa é uma diretriz importante para o governo federal, ao invés de armar a população, né? Buscar um acesso maior para a arma de fogo, né? Então a política pública de segurança tem que ser conjugada nessa perspectiva. E também a gente não pode deixar de considerar hoje em dia o cenário que a gente tem preocupante no nosso país de intolerância, de radicalismos, né? Então é preocupante você ter uma situação onde você tem pessoas, briga entre vizinhos, né? Imagina o que pode acontecer se você tem uma arma de fogo aí nessa situação. A gente teve um caso recente do ex-governador, né, assassinado pelo ex-assessor, e ele tinha posse de arma. Né? Uma posse de arma, né, que foi legal e agora essa posse estava irregular, né? E além disso ele usou ali, né, ele cometeu também o crime ali de porte ilegal de arma de fogo, né, além daquele atentado brutal contra o nosso ex-governador. E triste, né? Além de brigas entre vizinhos, desentendimentos pessoais, briga entre casais, discussões no trânsito, né? Que poderiam chegar no máximo a vias de fato. Se você tem uma arma de fogo nesse cenário, a probabilidade disso resultar num assassinato é muito grande. Então, por isso que a gente tem que ver com cautela, ter muita prudência, né, em fazer qualquer alteração relacionada à política de armas no nosso país. Hoje em dia não é proibido o cidadão ter arma de fogo, só que ele tem todo um critério para poder comprovar essa efetiva necessidade de ter a posse de arma de fogo, né? Você falou aí que não é uma das soluções e a gente pode acabar com isso armando ainda mais o crime organizado, disponibilizando mais armas também para os criminosos? Isso pode acontecer por conta de que o criminoso, quando ele vai cometer um crime, ele busca se fazer valer do fator surpresa, né? Então, se você tem uma arma de fogo em casa, se essa arma está dentro de um cofre, ou se ela está guardada, escondida, longe do alcance de crianças, por exemplo, até você pegar essa arma para fazer sua legítima defesa, né, esse criminoso já pode ter rendido essa vítima, né? Então, é preocupante também nesse sentido, porque o criminoso ele passa a ter um maior interesse em surpreender a vítima e também roubar, além de objetos de valor, roubar a arma, né? Que com essa arma ele pode cometer outros crimes, vender essa arma também, né? Então é muito preocupante esse cenário aí de você ter uma maior disseminação e circulação de armas de fogo na sociedade brasileira. Em dezembro, 61% dos entrevistados do Datafolha disseram que são contra a posse de arma, né? Porque representam uma ameaça à vida das outras pessoas. A opinião da população deve ser levado em conta nessa questão? De acordo com as pesquisas de opinião, né, as mais recentes apontam aí mais 60% dos brasileiros, eles não são favoráveis, né, a essa orientação de armar a população, né? Então, como que a gente deve construir a nossa segurança? É construir da forma que vem sendo trabalhado, né? Em estados, como a gente teve aqui no Estado do Espírito Santo, o Estado Presente, né? Um programa que conjuga ações de prevenção primária e de repressão qualificada, né? Políticas públicas que vão garantir uma maior sensação de segurança e uma segurança mais efetiva para a população. Hoje no Brasil a gente não tem uma política de segurança pública, né? E a gente deveria começar por aí, pensar num plano, num projeto de segurança pública, um programa nacional de segurança pública estruturante, né? Que vai garantir de fato uma maior segurança para a população. Então é o Estado provendo segurança para a população e não delegando para a população que ela faça a sua própria segurança, né?
Então é assim que a gente acredita que a gente vai virar essa página da violência no nosso país. A gente já tem alguns exemplos de sucesso no Brasil, a gente pode citar o caso do Estado Presente aqui no Espírito Santo, de 2011 a 2014, o caso do Pacto pela Vida em Pernambuco, as UPPs até 2012, só que em 2012 para cá as UPPs estão sendo degradadas, né? Então tem alguns estados que conseguiram conjugar ações de prevenção na segurança pública. O decreto, se alterado aí as normas, né, interfere no Estatuto do Desarmamento? De que forma que o Estatuto de Desarmamento segue com o novo decreto? Hoje, o decreto, na verdade, né, ele vai fazer essas alterações mais pontuais, né, e vai garantir uma maior facilidade para o indivíduo ter a autorização da posse de arma de fogo, né? Porém, mudanças mais fundamentais no Estatuto do Desarmamento, né, que na verdade é uma lei de controle de armas, aí deve ter uma discussão mais ampla, né, passar pela Casa de Leis, né, ter um debate mais amplo sobre o aspecto legislativo. Para a gente encerrar, a gente está indo na contramão de países como os Estados Unidos, que quer restringir o número de armas para a população, tendo em vista os ataques, né, a escolas, sinagogas. De que forma que como é que você avalia isso internacionalmente? Hoje os Estados Unidos, por esse histórico recente, né, de incidentes recorrentes, né, inclusive se a gente colocar na perspectiva, as pessoas falam, né, os Estados Unidos é um país seguro, né? Longe dos Estados Unidos ser um país totalmente seguro e pacífico, né? Ver esses incidentes que a gente tem recentemente. E hoje nos Estados Unidos tem todo um debate, uma conscientização do maior controle sobre as armas de fogo naquele país, que já tem toda uma cultura. Não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil, né? Até mesmo por aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, né? Mas mesmo em países que têm essa cultura armamentista, hoje em dia eles estão revendo essa questão das leis relacionadas a armas de fogo. E a gente vê que o Brasil está indo no sentido contrário, né? Muito obrigado, Pablo, pelos esclarecimentos e pela entrevista. Perfeito, obrigado. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode acompanhar as matérias, reportagens e vídeos em nosso canal no Facebook. Envie sua sugestão de pauta para o nosso telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.